Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando sequência ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ver aí uma parábola bastante conhecida, mas nem sempre bem compreendida, que é a parábola do semeador. Ela quer dizer para nós como que a palavra de Deus é recebida nos diversos tipos de corações que nós encontramos nesse mundo. Vamos à leitura. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte da semente caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte da semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporões. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados das coisas do mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Amém? Irmãos, olha, a parábola ela é explicada por Jesus. Ele deixa bem claro aqui o que significa cada tipo de semeadura que foi feito e aqueles que produziu
resultado e os que não produziram resultado algum. Observando a introdução do capítulo 4, nós percebemos que o Senhor, ele ensinava uma doutrina. Isso é de fundamental importância para a igreja saber que Jesus, ele tinha uma doutrina que ele ensinava para as pessoas. Nós temos que correr atrás dessa doutrina. E depois, quando Paulo fundou a igreja cristã, ele também tinha uma doutrina, que era a interpretação da doutrina ensinada por Jesus, confirmada pelos profetas. Quando nós vemos o Senhor ensinando a sua doutrina, nós percebemos que ele não ensina coisa alguma ligada à prática da lei, às obras. Nós só vemos o Senhor falando das obras quando ele está tendo um diálogo com os judeus, que eram praticantes da lei. Sendo assim, é muito natural que Jesus fizesse questionamentos a respeito das suas práticas. E mostrava para eles frequentemente que nem mesmo as práticas da lei eles faziam corretamente. Mas quando Jesus ensina a sua doutrina, não há nenhum tipo de instrução a respeito da prática da lei. Vamos observar o que ele está dizendo aqui para nós, na sua doutrina. Ele quer dizer que existem vários tipos de pessoas no mundo que recebem a palavra de Deus de maneira diferente. Isso é bom a gente saber, porque na igreja nós temos essas pessoas. Elas procuram a igreja, elas recebem a palavra e têm uma reação diante da palavra. E as reações que elas têm muito a ver com o que Jesus ensinou aqui. Ele quer dizer para nós, olha, vocês vão ter dificuldades na semeadura, no resultado daquilo que vai acontecer quando vocês ensinarem a palavra de Deus. Nem todos os que ouvem receberão com alegria e farão com que essa semente possa se desenvolver e mais tarde dar bons frutos. Tá bem? Então, o que o Senhor quer nos ensinar é que o terreno não é igual aonde nós semeamos. E que a gente, de maneira alguma, deve ficar desanimado, deve ficar desapontado com os resultados da pregação. Porque ele nos ensinou isso, não é? A palavra, ela se comporta no coração da pessoa que recebe de maneira diferenciada. Bem, vamos aí falar um pouco dessa semente que caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. A referência é o versículo 4. O que seria essa semente que caiu ali junto do caminho? O versículo 15 é a resposta de Jesus aos seus discípulos que não compreenderam bem o que ele queria dizer com os ensinamentos ocultos. Os ensinamentos estavam ocultos ali por trás desta história. Jesus diz o seguinte: as pessoas que estão junto do caminho são aquelas em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. O que quer dizer isso? Nós fazemos a semeadura, a pessoa ouve a palavra, mas a palavra e o chamamento não permanece naquele coração. É isso que quer dizer, Satanás vem e tira
ou os passarinhos vieram e comeram a semente. A palavra sumiu, ela não está mais lá dentro do coração da pessoa, desapareceu. É interessante nós observarmos os versículos 11 e 12, aonde Jesus diz que havia alguns que era dado saber os ensinamentos do reino, que são os ensinamentos chamados ocultos, que ele escondia por trás das histórias. Ele dizia que existiam pessoas que podiam saber, e outras, ele diz, que não tinha condição, porque vendo, eles não percebiam, ouvindo, eles não ouviam e não entendiam. De maneira que eles fossem convertidos e perdoados dos seus pecados. Ora, com muita clareza está aqui na doutrina de Jesus que tem almas que não conseguem entender e compreender os ensinamentos da igreja. Eu disse ensinamentos. Eu estou falando de doutrina. A igreja precisa constituir o seu corpo de doutrina, de ensinamentos que devem ser ensinados para o crente. Toda a igreja que não ensina a doutrina de Jesus e dos apóstolos para as pessoas, estão deixando de cumprir com a vontade do Pai eterno. É simples dessa maneira. Estão deixando de oferecer o pão da vida. Não basta nós realizarmos um culto a Deus. A igreja faz o culto a Deus, adora o Senhor, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito a nós. Mas a igreja não pode deixar de ensinar a doutrina que Jesus nos ensinou. Tá bem? Tem pessoas que não têm condições de entender o que nós pregamos. Se você falar e não ouvir, não fique surpreso. Fala, entra num ouvido e sai pelo outro, diria o caboclo. Tá bem? Quando eu digo caboclo, eu digo homem do interior. Não é? Pois não, minha irmã. Mas se nós entrarmos aí nesse raciocínio no versículo 11, achando que tem um povo que não tem capacidade para entender, ou que não são do povo de Deus, nós vamos fatalmente cair na questão da predestinação. Por que que uns são e outros não são? Porque existe dia e existe noite. Existe certo, existe errado. Direita e esquerda. Espírito Santo e Espírito do mundo. Por que existe essa dualidade na criação de Deus? Nós podemos não ter a resposta, porque não temos todas as respostas, mas com toda certeza existe uma razão para que seja dessa maneira. O que vai acontecer com estas almas, existem muitas interpretações. Nós achamos que é melhor deixar chegar na eternidade e perguntar no devido departamento. Não é? Nem vamos condenar essas almas aos infernos e nem achar que amanhã elas terão uma outra forma de sair dessa situação de imaturidade, que nos parece ser isso. Pessoas que não conseguem perceber o entendimento. Ele fala de entendimento, ele não fala aqui só de ouvir. Ele fala que elas não podem entender. Isso é um limite da pessoa para compreender as coisas de Deus. É um limite. Mas o que vai acontecer com essas pessoas depois do juízo, etc., depois da morte, tudo isso convém que a gente aguarde, que sejam feitas novas revelações, e do lado de lá, com toda certeza, nós vamos saber dos mistérios, daqueles que nós não sabemos, que Jesus revelou. Tá bem? Não, com toda certeza. A passagem que está no Evangelho segundo João, no capítulo 15, ela fala do juízo. Não é? Do juízo absoluto.
Ele diz que as varas que não estiver nele, que não der frutos, vão ser cortadas, lançado fora, lançado no fogo. Essa é a interpretação absoluta da letra. Nós podemos perguntar por que Deus fez, por exemplo, pessoas que não podem compreender a palavra. Nós caímos na teoria radical da predestinação. Não convém nós acharmos que Deus fez filhos para a danação. Essa interpretação que foi dada na Reforma Protestante aos calvinistas. Alguns teólogos calvinistas, eles entraram por esse caminho. Deus fez homens para serem salvos e outros para a danação eterna. Seria uma injustiça da parte de Deus, a quem nós não devemos tomar satisfação, claro. Aceitar como é, mas abrir sempre a porta de que pode haver uma outra possibilidade, nós não sabemos. A palavra eterno, ela é muito questionável. Não existe um inferno eterno, embora aqui esteja escrito inferno eterno. A palavra eterno no hebraico não quer dizer para sempre. No português quer dizer para sempre. A palavra eterno no hebraico e nas línguas originais em que elas foram escritas quer dizer um tempo muito longo ou um tempo indefinido, mas não quer dizer para sempre. Não podemos pensar que há um inferno eterno, embora a palavra tenha sido traduzida para o português com esse sentido. Mas não podemos pensar que é assim, porque é eterno só Deus. Não pode haver uma coisa eterna. Se nós pensarmos num inferno eterno, ele teria de existir de todo o tempo que Deus existe, existiu e existirá. Eterno é uma coisa sem começo e sem fim. Eterno. Por isso, tudo que existe na obra de Deus não é eterno. Um dia tem que estar de volta à sua origem, que é o próprio Criador. Só Ele é eterno. A nossa inteligência permite a gente observar essas nuances, esses detalhes. Então, na interpretação, na hora do joio e do trigo, na hora da interpretação literal, vamos imaginar assim, que alguém pergunta para nós, olha, o que vai acontecer? A gente diz o que está escrito, é como a irmã disse aqui no capítulo 15 de João. As varas que não derem fruto serão cortadas e lançadas fora. É isso o que interessa você ensinar. Não é? O que vai acontecer depois é Deus que sabe. Mas com toda certeza nós podemos compreender alguns princípios ensinados pelo Senhor. Tá bem? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, nós falamos daqueles corações que a palavra não é retida. Não é? Vamos agora a palavra que caiu aqui, a semente que caiu nos pedregais, onde não havia muita terra. Aqui nós temos um coração já um pouco diferente daquele outro. Já há uma certa profundidade. Não é? Já há uma certa profundidade. A semente já se instala aí. Ela já chega até germinar. São irmãos que recebem a palavra, são irmãos que se alegram ao receber a palavra, mas daí a pouco eles desaparecem da igreja ou do nosso círculo de relacionamento. A semente que caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Vamos ver o que é. Versículo 16. Das sementes que caíram sobre os pedregais, são aqueles corações que recebem a palavra e o fazem com prazer, com satisfação. Mas tem um problema. Esse pessoal é temporão. Não são ainda maduros o suficiente para que a palavra se desenvolva neles. O que nós podemos dizer dos temporões? O que quer dizer temporão? Quem quer responder? Levanta a mão. Não. Superficial é aquele que a semente caiu e o passarinho comeu. Não entrou nela a palavra.
A semente não penetrou. Nesse caso aqui, a semente penetra, mas eles são temporões. O que quer dizer temporão? Irmão Creso. O irmão Creso, tendo um sítio, sabe bem como é. O que é temporão? Produz um fruto antes do tempo. O temporão produz frutos antes do tempo. O que é uma criança temporona? Uma criança que nasce antes dos 9 meses, não é isso? Não é isso? Mas tem crianças que nascem de 9 meses? Tem. Então o normal é nascer de 9 meses. E às vezes aquela criança que nasceu temporão, numa outra gestação, pode nascer com a gestação correta. Irmão Creso, você que tem o sítio lá, vamos perguntar para ele. Uma laranjeira que dá frutos temporão, ela dá frutos normais depois? Ou sempre o fruto daquela laranjeira é temporão? Vamos imaginar assim, uma laranja. Ela pode voltar a dar frutos normais, não é? Então existe um estado que pode ser superado. Essa pessoa que recebeu a palavra, depois de um certo tempo, ela sumiu, não quer dizer que ela está perdida. Depois de passados certos meses, anos, não se sabe quando, ela pode amadurecer, ela pode ficar em condições de receber a palavra de novo, olha só, não é? Fala, pastor, pois não. O fruto temporão é bonito, né? É viçoso, mas não é gostoso. É verdade. É verdade. Então, o temporão, ele é um estado anormal, não é? Anormal. E que isso. Então, sendo temporão, ele não consegue reter a palavra. Olha só o que Jesus diz aqui no versículo 17. Ele não consegue ter raiz, a semente não consegue se desenvolver, e acontece com ele tribulação, perseguição, por causa da palavra, e ele fica escandalizado. Isso é comum, irmãos assim, diz, depois que eu recebi Cristo, entrei na igreja, as coisas ficaram muito difíceis para mim, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é? Esse é um dito bem popular. Olha só, isso guarda uma verdade. Quando nós recebemos Jesus, parece que tudo agora vai bem. Passamos alguns dias, meses, e às vezes até 1 ano, 2 anos, tudo certo. Mas a tribulação, por causa da palavra, vem. E ela vem de diversas maneiras, não só como perturbações espirituais, como pessoas que possam te fazer algum mal, mas também vem em forma de enfermidade, de problemas domésticos, que o Senhor, Ele quer com isso saber. O que Ele quer saber com isso? O Senhor. Porque o Senhor permite, né? Os irmãos sabem que o Senhor permite o bem e o mal. Por que Ele permite que a pessoa seja provada? Para saber se nós estamos prontos, se nós temos raízes. Não é? Lá vem a tribulação. Aí a pessoa escandaliza, vai embora e nem sempre ela volta, não é? Mas tenhamos esperança. Tem um dia que a gente pode anunciar de novo, quem sabe a semente entra e fica por lá de vez. O terceiro tipo de semeadura está no versículo 7. São as sementes que caíram nos corações envoltos pelo espinho. Cresceram os espinhos e a semente foi sufocada e não deu bons frutos. Não deu fruto. Já havia espinho lá, os irmãos percebem? Já havia espinho por lá. É uma praga que tem no mundo que pode estar dentro do nosso coração e que atrapalha o desenvolvimento da semente. Vamos lá na palavra do Senhor. Ele diz no versículo 18:
São pessoas que recebem a semente entre espinhos. Eles ouvem, mas os cuidados do mundo, as riquezas, ambições, olha só. Ah, não tenho tempo para Deus, não dá, estou muito ocupado. Os cuidados com as coisas do mundo são eles que podem afastar algumas pessoas da igreja. Eu posso até ir na igreja, mas eu não quero me envolver. Se você não quer se envolver com Cristo, servindo a Cristo e anunciando o evangelho do reino, eu estou falando do evangelho do reino, não estou falando de outra coisa. Infelizmente, você está sendo sufocado pelos interesses do mundo. Amém, irmãos? Entenderam bem isso? Olha o perigo que nos ronda, hein? Sempre quando você começar com a história que você não está tendo tempo para a igreja, para trabalhar para Cristo, toma cuidado, é espinho crescendo, é espinho sufocando você. O Cristo é prioridade. Eu converso sempre com o marido da minha esposa, né, sobre isso. Cristo é prioridade, nós temos que ter prioridade na vida. Está em primeiro, é primícia. Primícia. Mas se eu não tiver outra coisa para fazer, eu vou na igreja. Bem, não tem condição um negócio desse, irmão. Ah, eu não vou ficar porque eu tenho que fazer não sei o quê. Você está colocando uma coisa do mundo na frente dos interesses de Jesus. E aí, bom, aí fica complicado. Não desenvolve a semente, tá bem? Seguindo, agora ele fala daquela semente que caiu na boa terra. Essa deu fruto. E mostra que mesmo a pessoa estando envolvida com a igreja, nem todas produzem da mesma maneira. Os administradores, os pastores, os missionários, aqueles que estão à frente da igreja, os que administram os grupos, têm de saber que os irmãos, eles são diferentes na sua capacidade produtiva. Eles têm a palavra no coração, eles trabalham por Cristo, mas nem todos produzem da mesma maneira. Um a 30, outro a 60, outro a 100, e é assim mesmo. Tá bem? Ele só não pode não produzir. Lembra-se dos talentos? Não pode devolver o talento para o Senhor. Temos que multiplicar o talento, que são as possibilidades da gente se envolver com Cristo e com o reino e anunciar o reino a quem nós pudermos. Tá certo? Os irmãos compreenderam bem isso? Que Deus nos ajude, né, irmãos? Nos ajude a multiplicar as bênçãos que vêm por meio do crescimento da palavra. Caiu, entrou, cresceu, acabou. Vai produzir frutos. Não dispensa vigília. Nós temos que vigiar porque os dias são maus. Os dias não são bons. E ele está atrás da árvore que produz. A árvore que não produz, ele não está preocupado. Não está preocupado, a árvore já está envolvida com ele. Mas quem produz, ele busca. Ele quer destruir os frutos que a árvore está produzindo. Então vamos nos manter atentos, de maneira que nós não venhamos a ser tragados. Vamos concluir. A irmã Marilda vai orar na conclusão. Certo, Marilda? Irmã, amém. Apóstolos. Vou terminar aqui, você faz a oração, tá? Vamos concluir falando da parábola da candeia. Mais ensinamento da doutrina de Jesus, olha só. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Por quê? Porque nada há encoberto que não seja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto.
mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Atendei ao que ides ouvir, pois com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Candeia. O que é candeia? Lamparina. Luz do mundo. Quando nós conseguimos despertar um irmão para Cristo, e ele entra pelo caminho do Espírito Santo, ele passa a compreender a Escritura e o seu verdadeiro sentido. Ao acontecer esta obra de Deus, que é um verdadeiro milagre, ele começa a anunciar o reino e a convidar as pessoas para encontrar com Cristo. Ele se torna, assim, uma lâmpada do Senhor. Foi uma lamparina que foi acesa. Naquele tempo não havia energia elétrica. Tudo funcionava na lamparina, do azeite, não é? E ele acende a lamparina do nosso coração e nos faz essa pergunta. Eu estou acendendo para vocês colocar no velador, em cima, para que todos possam aproveitar a luz, ou para você enfiar debaixo da cama? Não se acorda alguém para deixá-lo escondido. Se nós despertamos, vamos anunciar a salvação e o reino de Deus por Jesus Cristo. Amém? É simples, hein? Não precisa de muitas coisas. Não estamos aqui desprezando o estudo, nada disso. Os cursos, não estamos desprezando. Mas anunciar o reino não precisa nada disso. É dizer que Jesus está voltando, que as pessoas precisam ouvi-lo e buscá-lo. E se aproximar dele pela oração, pela penitência, pela comunhão, lendo o seu evangelho, lendo os documentos apostólicos. Isso é anunciação. Você anuncia essas coisas. Não queira explicar essas coisas. Não tem explicação. É chamamento. Estou chamando. A ovelha está perdida lá no meio da confusão do mundo. Você fala, a ovelha escuta. Diz, olha, eu vou procurar o Senhor. Amém? Vou procurar o Senhor. Isso é anunciação. Então nós somos lâmpadas, lamparinas, que foram acesas para oferecer luz aos que estão na casa. Não esconda o que você sabe. Não esconda o que você sabe. Não se envergonhe de Cristo. Porque Ele se envergonhará de você, se você tiver vergonha dele. Diz em alto e bom som. Nós somos cristãos, andamos nos passos de Jesus. Ele vai trazer profundas mudanças para esta humanidade. É ao contrário do que alguns pensam, não vai destruir a humanidade. Ele mesmo diz, não vim para condenar, eu vim salvar o mundo. Eu vim salvar o mundo, não vim condenar. Olha que coisa boa, não é, pastor? Jesus é uma coisa maravilhosa. Tá bem? E Jesus diz também aí, irmãos, que não tem nada que esteja encoberto, que não haja de ser manifesto. Quem vive uma vida de aparência, pode esperar, porque os seus segredos serão revelados. Tá certo? Nós temos que ser sinceros. No versículo 24, para nós concluirmos, o Senhor diz que é para prestar atenção, atendei ao que ides ouvir. Quer dizer, ouvir aquilo que está sendo dito, e não faças juízo do que está sendo dito na igreja, porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E você que está indo ouvir, toma cuidado que vai ser ainda acrescentado. Acrescentado ainda este juízo a você. Porque você está indo ouvir a palavra de Deus. Vai lá ouvir a palavra de Deus e não julgue os servos de Deus por aquilo que eles estão dizendo. O Senhor diz, olha, ao que pensa que tem, ao que tem lhe será dado, ao que pensa que tem lhe será tirado. É um tempo de separação. Não? O Senhor está separando o joio
do trigo. Esse também é um processo espiritual. A irmã Marilda estava falando sobre a separação. O mecanismo que separa, a peneira divina, ela é invisível. Nós não vemos. Ela está peneirando. De que jeito? A operação do erro está no mundo. Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo pudesse crer na verdade ou na mentira. É juízo. O juízo não vem de uma hora para outra. Amanhã vem o anjo do céu, para tudo aí que eu vou julgar quem fez errado e quem fez o certo. Não. O Senhor permite que haja uma degeneração de toda a humanidade e deixa que o erro se estabeleça no mundo para que as pessoas possam crer na verdade e na mentira. Eles têm que ter oportunidade. Nós estamos do lado da verdade, nós temos que anunciar para que eles possam crer na verdade. Tá bem? Que o Senhor nos guarde nas suas misericórdias e possa abençoar a nós em mais uma semana de lutas. Deus, queremos, Senhor, dar a Ti toda a honra, toda a glória. Te louvar, Senhor, por nos permitir esta manhã estar diante da Tua palavra, diante dessa candeia, Senhor, que vem nos iluminar. Ela fala, Senhor, que tudo será revelado, que nada ficará encoberto. Eu rogo a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, a Tua luz sobre nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, Deus, do Teu povo sofrido, do Teu povo, Senhor, vítima de Satanás, que rouba, Senhor, a boa semente. Tenha compaixão de nós, Senhor. Revela a Tua verdade sobre todos os Teus filhos, para que possamos, Senhor, nos alimentar desta palavra e viver essa palavra, Senhor, a cada dia nas nossas vidas. Conduza, Senhor, cada um desses Teus filhos que aqui se encontra, daqueles que ouvem a Tua palavra, durante esta semana, Senhor, dando a eles, Senhor, a sede em buscar a Tua palavra e de se conduzirem segundo a Tua palavra. Revela-nos, Senhor, os Teus propósitos, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Conforta os nossos corações sofridos, Senhor. Livra-nos das doenças. Livra-nos, Senhor, do inimigo. Dê-nos, Senhor, a cada dia mais, a fé que nos sustenta diante de todas as tribulações da vida. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã. E que Seu Filho Jesus, Senhor, seja louvado e seja honrado pelo Seu sacrifício de cruz, através de nossas vidas, Senhor, vivendo de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós estamos orando a Ti, pedindo, Senhor, pela Tua misericórdia. Amém.